Maravilha. Galera, estamos gravando essa aula para o pessoal que está indisponível, tem trabalho, tem um curso, tem qualquer atividade hoje à noite, tá? Então, a ideia é a seguinte, a gente falar da Revolução Russa, né? São duas aulas, na verdade, né? A gente vai trabalhar as duas aí em seguidas. Vou trabalhar a primeira aula, que é a Revolução Burguesa, de fevereiro de 17, e depois a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista, de outubro de 17. E nós vamos até o Stalin, falando um pouquinho sobre ele. Bom, a primeira coisa que a gente vai avaliar aí, e por favor, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, né? É o seguinte, quando nós trabalhamos a Revolução Russa, eu preciso, antes de qualquer coisa, trabalhar os antecedentes da Revolução Russa, quer dizer, o que levou a um processo revolucionário que vai explodir exatamente durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. Basicamente, o que a Rússia vive que caracteriza um processo que pode levá-la a uma revolução? Então, vamos lá. Quando nós trabalhamos a Rússia antes da Revolução, tem que lembrar algumas características dela para a gente conseguir entender, né, o processo que a Rússia passa a viver, né, e o que leva à Revolução Russa. Bom, primeiro, a Rússia era dominada, né, naquele momento ali, por uma dinastia de reis, que é a dinastia Romanov, né? Quando nós falamos do domínio do czarismo, nós estamos falando do domínio de um imperador. A palavra czar, ela lembra imperador, lembra César, né? Então, os Romanov dominavam a Rússia com poder absoluto. Então, existe a questão do absolutismo ainda na Rússia, naquele momento ali. Segunda coisa importante, camponeses russos viviam em grande parte na Rússia ainda dentro de um modelo feudal. Então, espera um pouquinho. Nós temos aí um absolutismo vigente na Rússia com a dinastia Romanov. Nós temos um feudalismo em que o camponês ainda é um servo da nobreza russa. Aí alguém vai falar, mas modo, o feudalismo acabou na Europa no século XV, né? Mas o feudalismo no Oriente, ele é mais longínquo, né? O Japão foi até o final do século XIX, a China até o início do século XX, e a Rússia também terá esse modelo feudal até o início do século XX, né? Então, meninos e meninas, quando nós avaliamos motivos para uma revolução, motivos para uma rebelião na Rússia, nós temos, primeiro, esse domínio da família Romanov, né, caracterizado por um absolutismo. Temos esse modelo feudal, né, onde os camponeses eram extremamente explorados ali. Temos uma indústria na Rússia que não é russa, é uma indústria de capital estrangeiro, né? E claro que o trabalhador, o operário russo, nesse momento, é o cara pior remunerado na Europa. Ou seja, a gente pensar em remuneração na Europa, o cara que é menos remunerado é o trabalhador russo. Oi, Laurinha, boa noite. Bom, vamos lá. Olhando para a perspectiva que nós estamos vendo aqui, a gente já teria motivos para uma revolução, pensando no camponês explorado, pensando no operário sendo vítima de baixos salários, de uma jornada de trabalho fatigante, né? E somado a isso, né, nós temos aí a questão da influência da igreja sobre o governo russo. Galera, eu preciso lembrar que a Rússia ela tem uma influência muito grande da igreja ortodoxa. Então, não é o cristianismo católico que influencia a Rússia, mas o cristianismo ortodoxo, né? Para quem não lembra, aquele que foi criado lá no Império Bizantino e que passa a ser a religião de países como a Grécia, a Rússia, né, durante a história deles ali. Então, temos a influência da igreja e temos a influência desse personagem que vocês estão vendo no slide, que é o Rasputin, né? Para quem assistiu aí desenhos da Disney, né, deu uma olhada, né, na cinematografia da Disney aí, quem assistiu Princesa Anastácia, lembra do personagem do Rasputin, né? Esse mago, esse alquimista russo, né? Que tinha uma influência muito grande dentro do governo do czar. Então, olhando para a situação russa, absolutismo dos Romanov, feudalismo no campo, exploração do operário nas cidades, a influência da igreja ortodoxa, a influência de Rasputin dentro do governo, a gente tem uma conjuntura que certamente levaria a Rússia daqui a pouco para uma revolução. Faria ela caminhar para a revolução. Bom, segundo aspecto, quando que a Rússia começa a dar os primeiros passos para a revolução?
Galera, a partir de 1905, nós chamamos o ano de 1905, né, de um ensaio geral para a Revolução Russa. Então, se a gente for avaliar, pode falar. É que eu estava lendo Dostoiévski, né? E nas obras dele, ele fala das comunas antes da Revolução Russa, né? Isso. É que são personagens que aparecem. E ele também cita, ele não fala explicitamente, mas o movimento da época do niilismo russo, na Sim. época, ajudaram para a revolução, para acontecer a revolução? Na verdade, a gente precisa avaliar o seguinte: toda essa conjuntura que eu mostrei, ela vai se agravar, como eu falei para você, no comecinho do século XX, né? E aí surgem, né, dentro da Rússia, greves, movimentos de comunas, que seriam o quê? Agrupamentos populares querendo lá, né, um autogoverno, uma revolução. Isso vai ser comum naquele período. Agora, o que a gente precisa enxergar, e eu acho que é uma coisa que é muito importante para nós, viu, Ulisses, para uma prova de vestibular, é que a gente, na literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, né, e outros autores russos, eles fazem uma alusão aos primeiros movimentos de luta que vão acontecer, né, antes da Revolução. E aí, claro que esses movimentos são muito ligados a essa situação que eu estou apresentando aqui, né, e a o momento em que nós observamos o ano de 1905, né? A partir do que vai acontecer em 1905, essas comunas vão se espalhar pela Rússia, esses agrupamentos populares querendo, né, a luta, a revolução, o autogoverno, né? E, de certa maneira, esse niilismo que nós falamos aí, ele começa a se consolidar. Agora, para efeito de prova, é isso que eu quero que vocês pensem junto comigo, né? Nós estamos num ano, assim, ainda muito complicado da pandemia, e os vestibulares prometeram para nós serem vestibulares mais calmos, mais tranquilos, né? Então, eu vou tentar seguir uma linha de pensamento em que nós, sem deixar, né, nada de lado, a gente também não vai aprofundar violentamente o tema. Por quê? Primeiro que é uma aula revisional, né? Segundo que a gente está trabalhando exatamente o que o vestibular pede, né? Uma USP, uma Unesp, uma Unicamp, uma universidade particular, aí até, eventualmente, uma prova do Enem, né? Bom, vamos lá. O que acontece na Rússia em 1905 que gera essa movimentação, Ulisses, que você citou e é descrita pelos autores aí? Em 1905, a população russa, já oprimida e já cansada de tudo isso, ela faz um movimento no Palácio de Inverno do Czar Nicolau, que é o Palácio de São Petersburgo, tá? Esse movimento de São Petersburgo é um movimento pacífico, liderado, inclusive, por um padre, né, por populares, camponeses, operários, pedindo, reivindicando melhores condições de vida. As tropas do czar saem do palácio e literalmente fuzilam a população no meio da rua. Então, esse episódio do massacre de São Petersburgo ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Historicamente, aí nós temos aí 3 Domingos Sangrentos na história, esse é o grande segundo Domingo Sangrento dentro da história, né? Então, já temos um estopim para a Revolução. Já temos estopim para essa luta que o Ulisses citou aí de movimentação de populares na Rússia querendo já alguma coisa para derrubar o czarismo. Então, massacre de São Petersburgo, em 1905, e o abandono do couraçado Potemkin, que é um navio de guerra russo, né? Durante uma guerra com o Japão, em que os marinheiros foram abandonados, né, à deriva, sem comida, sem armas, sem munição, numa guerra com o Japão, isso insufla na Rússia uma série de greves, uma série de movimentações dentro da Rússia, que levarão ao encaminhamento do quê? Da criação de uma oposição dentro da Rússia. Então, meninos, meninas, eu preciso pensar. O governo era ruim, a situação do operário e do camponês eram péssimas, a influência da igreja, a influência de Rasputin, toda a lógica criada na Rússia, no governo de Romanov, era pernicioso para a Rússia, né? Isso era muito ruim. E, de alguma maneira, o que acontece em 1905 serve como um estopim de uma revolução, o início de uma revolução. Ainda não é a revolução consolidada, né? Mas é um processo que levará
a uma revolução 12 anos depois, em 1917. Cuidado, por favor, com esse ensaio geral da Revolução de 1905. Né? A prova de vestibular, a prova de Enem, ela pode perguntar para nós qual foi o primeiro passo da Revolução Russa, qual é o estopim que vai dar origem ao processo revolucionário. E aí eu preciso lembrar desse massacre do Domingo Sangrento em São Petersburgo, preciso lembrar, né, esse abandono do Coraçado Potemkin, que vai gerar uma rebelião do povo da Rússia ali. Uma dica, nós temos, do cinema russo, pós-revolução, um filme chamado O Encouraçado Potemkin, é um filme dos anos 20. Esse filme está disponível no YouTube, e esse filme mostra como é que foi o abandono dos marinheiros e a rebelião do povo russo contra o czarismo após esse abandono. Então, ele dá uma perspectiva bem legal para a gente de como a revolução começa a se encaminhar a partir dali, né? E aí, terceiro ano, o caminho da revolução é inevitável, né? Surge na Rússia um partido de oposição ao czarismo, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse partido, eu vou mostrar para vocês aqui, né? O Partido Social Democrata Russo é um partido formado por duas vertentes políticas. De um lado, o grupo dos mencheviques, que é em russo, por favor, a palavra menchevique significa minoria. Então, nesse partido, nós temos a minoria russa, é um grupo de burgueses, é uma revolução que eles querem de uma maneira moderada e liderado por um russo chamado Kerensky. Então, temos, dentro da lógica da revolução, aí a divisão do Partido Operário Social Democrata Russo em mencheviques, minoria burguesa moderada, e o grupo da maioria, que a palavra bolchevique significa exatamente isso, a maioria russa, de uma tendência marxista liderada por Lenin. O Lenin, vocês estão vendo a imagem dele aqui, eu preciso sempre lembrar que Lenin é um apelido, né? O nome dele é Vladimir Ilyich Ulyanov. Então, esse personagem, Vladimir Ilyich Ulyanov, ou, como é conhecido por nós, Lenin, ele comanda a maioria russa dentro do Partido Operário Social Democrata. Eu tenho uma pergunta para vocês, por favor. Se nós pegarmos a divisão do Partido Operário Social Democrata Russo em mencheviques e bolcheviques, olhando o menchevique como uma minoria burguesa moderada e olhando o bolchevique de uma tendência radical marxista, né, liderada por Lenin, comparando com a Revolução Francesa, galera, a gente teria o menchevique, que estaria para o girondino, né, o moderado, o burguês moderado, e o bolchevique estaria para o radical jacobino. Então, essa comparação que eu fiz agora, né, entre Revolução Russa e Revolução Francesa, não na característica ideológica, claro que não, mas a gente consegue perceber que nós temos aí nos dois grupos uma aparência mais moderada, no caso menchevique, comparado com a França, com os girondinos, e os bolcheviques mais radicais, querendo uma revolução mais forte, mais violenta, lembrando muito os jacobinos da Revolução Francesa. Bom, isso é importante para o vestibular? Claro que sim. Isso demonstra um conhecimento sobre a questão política, tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Russa. Então, é importante para nós, de alguma maneira, a gente dar uma boa observada nisso, uma boa pensada nisso, para poder ter uma análise do que é o bolchevique e do que é o menchevique durante a Revolução. Bom, a Revolução começa, literalmente, né, não o estopim lá de 1905, né, a formação desse partido de oposição. A Revolução começa em fevereiro de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, em fevereiro de 17, nós temos aí os mencheviques tomando o poder na Rússia, derrubando o czarismo, e assumindo o poder da Assembleia Nacional Russa, que era chamada de Duma. Duma. Moda, isso é importante? É importante. É importante a gente avaliar que a Duma representa a Assembleia Nacional da Rússia, que está agora na mão de quem? Esse grupo moderado revolucionário. O Lenin, enquanto essa Revolução de Fevereiro vai acontecendo,
ele vai estruturando dentro da Rússia a formação dos sovietes, que são conselhos e representações de operários e camponeses de toda a Rússia. Então, são duas palavras que eu quero que vocês guardem. Primeiro, a Duma, Assembleia Nacional, tomada, ocupada e agora, né, dominada pelos mencheviques, e a formação em todo o território russo de representações locais de operários e camponeses, que são os sovietes. Talvez a gente, num vestibular particular, acho que nem na universidade pública, mas mais no particular, a gente tem uma pergunta do tipo, né, o que é um soviete? Tá? E, aliás, é o que vai dar origem, futuramente, à nação, né, que vai ser a Rússia que se transforma na União Soviética, né? Então, eles são essas representações operárias e camponesas que a gente observa aí. Meninos e meninas, temos uma revolução iniciada pela minoria, temos uma revolução iniciada pela burguesia russa, né? O primeiro passo da revolução é dado pelos mencheviques, liderados pelo Kerensky. É uma revolução com uma certa moderação, com um cuidado muito grande pela revolução burguesa, né? E que daqui a pouco ela não se sustenta mais. O czar, os apoiadores do czar, quer dizer, a igreja, o capital externo, a própria nobreza russa vão se colocar contra essa revolução de fevereiro de 17. Então, de alguma maneira, a gente tem que perceber que a revolução estabelecida pela minoria russa, pelos mencheviques, em fevereiro, ela não se sustentará. Ela não tem força para combater a força do czarismo, da igreja ortodoxa, da nobreza, do capital externo, que vão bater. E uma dica, que eu acho que é sempre muito importante dar, é que trabalhamos muito com charges nessa época. Então, a gente vai ver uma chargezinha, de repente, né, de um território russo ocupado por um líder religioso, por um imperador, por uma nobreza, por um capital externo, por banqueiros, né, que representam as forças que apoiam o czar Nicolau. E serão combatidas, como eu falei, no primeiro momento, pela burguesia russa sem muita eficiência. Essa burguesia russa não tem força para manter a revolução, né? E, logo após esse primeiro momento, esse primeiro golpe dado para os mencheviques aí, a gente percebe que pouca coisa muda na Rússia. Por exemplo, a Revolução Menchevique manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E é assustador pensar que o país está passando por uma revolução interna e que o país é mantido na Primeira Guerra, que leva a perdas humanas, a perdas econômicas, a perdas financeiras muito graves ali. Abril de 17, o Lenin lança as famosas teses de Abril. Moda, o que ele pede nas teses de Abril? Eu vou citar duas frases do Lenin, tá? A primeira, queremos para a Rússia paz, terra e pão. E aí uma simples análise, né? O que o Lenin fala na frase paz, terra e pão? Ele fala que ele quer a saída da Primeira Guerra Mundial, a paz, até porque a guerra, na visão do Lenin, é uma guerra de fundamento capitalista, e ele não concorda com isso, ele acha que a Rússia tem que sair da guerra. A terra é o conceito da reforma agrária, pregado pelo Lenin durante o quê? A Revolução, aí, no seu início, depois mais forte, durante a fase bolchevique. E o pão, claro que a comida para o povo russo. Então, a hora que ele fala em paz, saída da guerra, terra, reforma agrária, pão, comida para o povo russo, o Lenin completa as teses de Abril falando que todo o poder deveria ser dado aos sovietes. Quer dizer, todo o poder teria que estar na mão das representações de operários e camponeses russos ali. Galera, dentro desse contexto, o czar reage contra os mencheviques e o líder menchevique vai pedir ajuda a quem? Ao Lenin e aos bolcheviques. Quer dizer, é inevitável que a maioria russa revolucionária entre na revolução. A burguesia russa não tem força para manter, a burguesia russa não tem força para segurar o ímpeto, né, dos aliados do czar na época, e o Kerensky, líder menchevique, ele vai ter que pedir ajuda aos bolcheviques. Então, a partir, né, das teses de Abril e a partir de maio
de 1917, a revolução ela ainda é conduzida pela burguesia, pelos mencheviques, mas tem apoio da grande maioria bolchevique, da grande maioria marxista radical ali, certo? Bom, como é que a revolução se conduz a partir de agora? Né? A partir desse momento em que os bolcheviques vão auxiliar, vão apoiar a revolução dessa minoria menchevique russa. A partir desse momento, a gente vai ter uma luta dentro da Rússia entre o Exército Branco, que são as tropas do czar, que tem apoio do capitalismo, que tem apoio da Igreja Ortodoxa, que tem apoio de todo mundo ali, contra tropas do Exército Vermelho, lideradas por Leon Trotsky, que é um cara que é um apoiador, defensor do socialismo na Rússia, ao lado do Lenin, né? Então, nós temos aí o início do que nós poderíamos considerar uma espécie de uma guerra civil dentro da Rússia, né? A partir de outubro, né, a revolução passa para o comando bolchevique. Quem começa a comandar a revolução é o Lenin, e nós teremos a Revolução de Outubro, que é uma revolução de caráter socialista. Então, ela deixa de ser aquela revolução moderada e burguesa, e a partir de outubro ela ganha um ar de uma revolução mais vigorosa, uma revolução mais forte, uma revolução que tem, né, como base ideológica o socialismo. Beleza? Meninos e meninas, pode falar. Essa luta entre o Exército Branco seria os mencheviques ou não? Então, aí é o seguinte, o Exército Branco são tropas do czar. Então, tropas do governo czarista, tropas ligadas ao capital externo, ligadas à Igreja Ortodoxa. E o Exército Vermelho é formado pelos bolcheviques, certo? Se a gente for analisar direitinho, os mencheviques não tinham força para lutar, não tinham uma força armada preparada para uma revolução com uma característica mais radical. Então, quando você olha, e a sua pergunta é muito boa, a gente observa que os mencheviques que vinham de uma revolução moderada precisam agora endurecer a revolução, e eles não têm capacidade e potencial para isso. Então, quem vai endurecer a revolução é o exército, que é liderado pelo Trotsky, que é um exército basicamente de camponeses e operários. Beleza? Então, exército branco, czar, vamos pensar, exército branco, czar, exército vermelho, tropas o quê? Bolcheviques, da maioria, vamos lá, operária e camponesa da Rússia. Beleza? Beleza, professor. Maravilha. Obrigada. Tirei a dúvida mesmo? Uhum. Mas, professor, os mencheviques, eles eram socialistas também? Não. É uma burguesia moderada na Rússia. Eles não têm uma tendência socialista. Somente os bolcheviques que têm essa tendência. Tá bom. Beleza? Obrigada, professor. Você vai perceber, quando você for estudar direitinho, você vai perceber que, assim, existe um inimigo comum dessa burguesia russa e desses socialistas russos, que é o czar. Então, lutarem juntos para derrubar o czarismo, a partir dessa necessidade aí de uma formação de um exército bolchevique para combater o czar, é uma lógica. E a gente percebe que, com o andar da Revolução entre fevereiro e outubro, o poder vai caindo na mão de quem? Dos bolcheviques. Então, ela deixa de ser uma revolução burguesa e passa a ser uma revolução, o quê? Socialista. Maravilha? Sim. Obrigada, professor. Maravilha. Que isso, pelo amor de Deus. Tranquilo. Galera, eu preciso de algumas perguntas sobre essa primeira fase, tá? Eu falei da Duma, que é uma assembleia estabelecida, né, e tomada ali com a Revolução. Eu falei dos sovietes, que são representações de operários e camponeses da Rússia. Eu citei os mencheviques, de uma minoria burguesa. Eu citei os bolcheviques, de uma grande maioria ligada ao pensamento marxista, pensamento socialista, né? E nós comentamos que a Revolução, ela tem o seu estopim, o seu ensaio, né, para começar a Revolução em 1905, com o massacre de São Petersburgo e o abandono do Coração do Potemkin, e mostramos em fevereiro o início de uma revolução burguesa, de uma revolução menchevique para derrubar o czar, certo? Que vai caminhar até outubro do mesmo ano, quando os bolcheviques, liderados por Lenin, passam a ter o comando da revolução. Beleza? Então, eu preciso de perguntas. Professor, eu tenho duas perguntas. Pode ir. A primeira é sobre as leis fundamentais, mais a Duma, que eu não entendi direito. E a segunda pergunta é sobre essa guerra que a Rússia estava tendo com o Japão. Perfeito, perfeito.
Então, na primeira pergunta, você tinha uma assembleia, você tinha um governo que era czarista, que era um absolutismo, né, muito fundamentado no feudalismo, no capital externo, na igreja. Quando você toma a assembleia, que é a Duma, que é uma assembleia nacional, como se fosse o Congresso russo, você vai estabelecer novas leis, né, para poder atender o interesse dessa burguesia e desses trabalhadores da Rússia. O primeiro ponto é esse, são as leis que vão ser estabelecidas ali. Segundo ponto, essa guerra do Japão com a Rússia é uma guerra pela região que hoje é a Coreia. Então, havia uma disputa pela região da Coreia, o Japão estava de um lado, a Rússia estava do outro. No meio dessa guerra, o czar resolve abandonar a guerra em 1905 e larga à deriva um navio de guerra com marinheiros, sem armas, sem comida, sem nada. Isso gera na Rússia uma insatisfação e uma série de paralisações, greves, movimentos sociais contra o czar. Primeiro, porque ele havia matado populares em São Petersburgo, e agora ele havia abandonado um navio de guerra russo no meio de uma guerra com o Japão. Então, isso pega muito mal, isso leva a um início, vamos dizer assim, de uma movimentação na Rússia, que o Ulisses bem lembrou, que vai gerar uma série de comunas pelo país, movimentos sociais pelo país, né, que vão desencadear, 12 anos depois, o início da Revolução, literalmente a Revolução Russa ali. Beleza? Consegui responder? Sim, obrigada, Pro. Nada, meu amor. Que isso. Mais alguma coisa? Vamos lá? Professor, o Trotsky tinha um trem mesmo, que ele andava pelo país com esse trem ou não? É o seguinte, conforme você toma, com o início da Revolução e depois com o Exército Vermelho, você precisa proteger diversas regiões da Rússia. Esse transporte, esse trem, ele pertencia às empresas multinacionais que estavam na Rússia desde então. Então, quando você fala que o Trotsky tinha um trem, ele não tinha um trem. Ele se apropriou, né, daquela propriedade das empresas estrangeiras que estavam na Rússia durante a Revolução e passou a utilizar para poder conduzir o Exército Vermelho dentro da Rússia. Tá, Ulisses? Mas trem do Trotsky, não. A gente não pode afirmar isso, não. Tá bom? Beleza? Pro, Oi. eu queria saber qual que era o interesse da Rússia e do Japão na Coreia. É assim, ó. Aquela região onde você tem o que é a Coreia hoje, é uma região muito próxima ali à Indochina, né, onde você tem o Vietnã, algumas regiõezinhas ali. É uma região que você tem uma saída diferenciada para o mar, né? Então, você tem a Rússia com um território quase todo na Ásia, você tem uma parte da Rússia na Europa, você tem alguns braços de mar que estão ali perto do território russo, e dominar aquela região, você ampliaria a área comercial russa ou japonesa, dependendo de quem ganhasse a guerra ali, abrindo caminho para você ampliar não só a atividade marítima, mas também a atividade comercial pela região, que é o Mar da Coreia, né? Então, era interessante para o Japão, era interessante para a Rússia, eles foram para uma luta. Eu vou usar uma ideia, tá? Que é muito simples. Uma disputa imperialista entre japoneses que estavam na Revolução Industrial e a Rússia que ainda convivia com aquele modelo absolutista e feudal e tentando crescer e tentando desenvolver ali. Certo? Professor, Sim, Pro, obrigada. Nada, meu amor, pode falar. eu tô vendo aqui que o Trotsky depois ele foi rival do Stalin, né? Isso. Por quê? Eu vou chegar lá, mas eu vou te dar uma dica. Tá bom. Vou te dar uma dica. Ideologicamente, Lenin, Trotsky, Stalin pregam o socialismo. Mas eles têm divergências na maneira de como seria aplicado e como seria expandido o socialismo. Então, a briga que você vai ver daqui a pouco é mais uma disputa entre a maneira de pensar do Trotsky e a maneira de pensar do Stalin. Você pode perceber que até hoje, quando você encontra alguém que tem essa visão de socialismo, né, as pessoas falam assim, ele é leninista, ele é trotskista, ele é stalinista, quer dizer, segue aquela vertente de pensamento de um deles. Né? Já vou adiantar uma coisa. O Trotsky, ele pensa numa revolução permanente. Que a revolução começa na Rússia, seria permanente, seria levada para o mundo inteiro imediatamente após a revolução. Então, o Trotsky tem essa visão. Então, acho que o que você pode escrever sobre o Trotsky, se você estiver fazendo uma anotação,
que o Trotsky defende a revolução permanente. É isso. Tá. E o Stalin, ele fala o seguinte, olha, eu quero fortalecer a União Soviética, que vai virar a União Soviética daqui a pouco, né? Para depois dela consolidada, eu levar o socialismo para o mundo. Então, a grande divergência dos dois, ideologicamente, é essa. Um quer uma revolução permanente, sem parar e levando ela para o mundo todo de maneira imediata, e o Stalin quer fortalecer o que vai surgir, que é a União Soviética, para depois conduzir essa revolução para o mundo. Beleza? Entendi. Obrigada, professor. Essa briga vai ser boa, tá? Tá. Laurinha, essa briga vai ser boa. Essa briga vai parar numa eleição após a morte do Lenin. Tá? Então, a gente vai chegar lá. Uhum. Fica mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Eu vou só trocar o slide para a Revolução Bolchevique, tá? E a gente já fala sobre ela aí, tira as dúvidas, e eu tiro a dúvida da Laura aqui, falando dessa briga Stalin e Trotsky aí, tá? Então, segura aí só um minutinho, eu vou desvincular aqui, e rapidamente eu vou vincular a fase socialista da Revolução. Bem rápido. Pronto. Não preciso nem parar de gravar a aula aqui, a gente já conseguiu caminhar aqui. Bom, vamos pegar a segunda fase aí, que na verdade são duas aulas de Revolução Russa, né? A fase burguesa e a fase socialista, né? Então, nessa segunda aula, a gente trabalha o quê? A Revolução Bolchevique, quer dizer, a partir de outubro de 1917. Bom, é formada a Guarda Vermelha, né? Daquele exército vermelho russo, a Guarda Vermelha estabelecida como defesa da Revolução, e o Trotsky é o líder dessa Guarda Vermelha. Então, toda a defesa da Revolução, toda a defesa da luta revolucionária será feita pelo Exército Vermelho, que agora é a Guarda Vermelha Russa. Segundo, os sovietes, aquelas organizações locais de operários e camponeses, serão unidas e será criado um conselho de comissários do povo. Cada região da Rússia terá um representante do povo, um representante de um soviete, para tomar decisões. Esse Conselho de Comissários do Povo, ele vai substituir a Duma. Aquela assembleia que existia lá na Revolução Menchevique ainda, ela vai ser substituída pelo Conselho de Comissários do Povo. Então, sai a Duma, Assembleia Nacional, e entram os sovietes com os comissários do povo ali, certo? Bom, Lenin prometeu e fez. Tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai da guerra em 17, é assinado um tratado de não luta armada, ou tratado de paz entre a Rússia e a Alemanha, em 17, o tratado de Brest-Litovsk. É um tratado de não agressão entre Rússia e Alemanha. Então, o Lenin tirou a Rússia da guerra. E nós vamos lembrar, por que o Lenin não quer a Rússia na guerra? Primeiro, que a guerra quebrou a Rússia. E segundo, que a guerra tem um fundamento capitalista. Então, se a guerra tem um fundamento capitalista, o nosso amigo Lenin é um marxista, é um socialista, ele não acredita que a guerra seja dele. Então, ele vai sair da guerra. Prometeu também terra para o povo. Então, ele toma as terras da Igreja Ortodoxa e começa a distribuir aos camponeses. Galera, é um dos parâmetros da Revolução. A saída da guerra estava nas teses de Abril e a reforma agrária. Então, o Lenin está agindo como ele deveria agir, né? Temos um exército, uma Guarda Vermelha, protegendo a Revolução. Temos um governo popular, que é o Conselho de Comissários do Povo. O poder está na mão do povo. Temos a saída da guerra, que era prevista, né, nas teses de Abril, onde ele faz um tratado com a Alemanha, o nome é difícil de ler, né? Brest-Litovsk, tratado alemão e russo para tirar a Rússia da guerra, e faz a reforma agrária, como havia sido também falado nas teses de Abril, né? Na paz, terra e pão. Então, o Lenin começa a revolução a todo vapor, essa revolução agora marxista, essa revolução agora socialista, cumprindo aquilo que ele havia, o quê? Proclamado nas teses de Abril, a colocação das teses de Abril dele ali. Então, meninos, percebam que, meninos e meninas, né, percebam que a revolução mudou. Ela não é mais uma revolução burguesa, ela não é mais uma revolução moderada, é uma revolução agora
bastante forte, com uma militarização, né, da Rússia, com o governo na mão dos comissários do povo, com a saída da Primeira Guerra Mundial e com a reforma agrária. Tá? Se houver alguma dúvida, por favor, me interrompam. Tá? Coloca a pergunta aí sem problema nenhum. Tá? É só interromper e a gente manda ver aqui. Bom, a partir desse momento, de outubro de 17, com toda essa estrutura montada aqui, o Lenin vai estatizar e nacionalizar toda a economia da Rússia. Moda, estatização econômica tem a ver com o modelo socialista? Claro que sim. Quer dizer, toda a indústria, toda a propriedade, toda a terra, toda a economia da Rússia, agora ela é estatal, quer dizer, administrada pelo Estado socialista, né, e nacional. Então, os empresários estrangeiros perderam, né, as suas fábricas, as terras da nobreza russa foram tomadas, o comércio, a indústria, os bancos, tudo agora pertence ao quê? Ao governo revolucionário, certo? Isso gera, durante algum tempo na Rússia, uma guerra civil. Os czaristas e o capital externo não vão aceitar isso e vão enfrentar a Guarda Vermelha. Então, é importantíssimo aí a figura do Trotsky para o quê? Combater essa reação, né, dos que apoiavam o czar e que apoiavam o capital externo na Rússia, né? Aquele partido que deu origem à Revolução, o Partido Operário Social Democrata Russo, agora é o Partido Comunista Russo. Mudou de nome, dominado pelos bolcheviques, dominado pela ideologia marxista, então você tem o Partido Comunista aqui agora. E a Rússia, final da Primeira Guerra Mundial, ela é isolada do mundo capitalista, quer dizer, a Europa Ocidental, que não podia nem ouvir falar em comunismo, isolam a Rússia através de um cordão sanitário. O que é isso? É uma linha imaginária, dividindo a Europa Ocidental e Oriental, e deixando bem claro que do lado oriental da Europa, onde está a Rússia, havia um mal, havia uma doença chamada comunismo. Então, você vai tentar isolar a Rússia para evitar a expansão da revolução ali na Europa, naquele momento ali. Meninos e meninas, fácil. Se eu pegar uma aula de geografia nossa, vocês tiveram geografia russa já em algum momento aí, primeiro, segundo ano do médio, estão revisando no terceiro, né? E pensar como é que uma economia dentro do regime socialista, ou o que é feito no regime socialista, o Lenin já deu a dica para nós, né? Tirou a Rússia da guerra, militarizou o país para defender a Revolução, a Guarda Vermelha, fez uma reforma agrária, estatizou e nacionalizou a economia, combateu a reação do czarismo, a reação do capital externo, conseguiu vencer isso daí, estabeleceu um partido único na Rússia, que é o Partido Comunista, né? É o único partido russo, e foi isolado do restante da Europa, que não aceitava e que temia o avanço da Revolução Russa naquele momento ali. Então, está tudo dentro do contexto do que é um país, o quê? Caminhando para uma revolução socialista. Tem nada fora de contexto, está bonitinho, está no programa, né? Está tudo ali dentro daquilo que é esperado de uma república socialista que está nascendo ali. Esse momento, né, da Revolução Russa, onde você percebe agora que há uma implantação de um regime socialista na Rússia, né, e que conseguiu combater os focos de resistência, que era o czarismo, o capital externo, e conseguiu consolidar a Revolução, ele tem um pequeno probleminha. Pequeno probleminha. Vamos pensar juntos aí. Que problema é esse? O Lenin, ao estatizar e nacionalizar a economia, né, ele tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial havia prejudicado e quebrado a Rússia. Segunda coisa, ele aplica as ideias socialistas, ele aplica a ideologia comunista muito rápido. A gente chama isso de comunismo de guerra. Ou seja, ele estatiza tudo, nacionaliza tudo, faz a reforma agrária e, muito rapidamente, ele vai levar a economia russa a uma crise. Moda, por que eu tenho uma crise? É simples. Imaginem que eu destituí o poder capitalista na Rússia. Perfeito. As fábricas, agora na Rússia, elas serão administradas por conselhos de operários.
a terra será administrada por conselhos de camponeses, certo? Quem vai administrar o país agora são os operários e camponeses. Só que não houve tempo viável, tempo hábil, para você preparar essa população para esse novo modelo. Então, aquele operário que passa agora a ser escolhido para administrar uma fábrica que foi estatizada, ele não sabe fazer isso. Aquele camponês que foi escolhido para administrar o campo, que foi também estatizado pelo governo, ele também não foi preparado para isso. Então, a tendência da Rússia é que ela sofra uma grande crise econômica devido ao quê? Ao comunismo de guerra. Quer dizer, a aplicação muito rápida, muito acelerada da prática socialista. Isso levou a Rússia a se balançar um pouquinho. E aí o Lenin, ele é obrigado a fazer uma NEP, que nós chamamos de Nova Política Econômica para a Rússia. NEP, Nova Política Econômica. O que é a NEP? É você dar um passo atrás, ou seja, voltar a algumas práticas capitalistas, para depois dar 2 passos à frente e retomar a Revolução Socialista. Ou seja, ou ele faz a NEP, volta um pouquinho atrás com a Revolução, usa práticas capitalistas, organiza a Rússia para depois concluir, né, a Revolução, caminhando novamente para o socialismo. Se ele não faz isso, a Rússia não conseguiria sobreviver. Então, o Lenin, presta atenção, que na ânsia de fazer uma revolução popular, uma revolução de caráter socialista, ele erra ao implantar o comunismo de guerra, ao implantar o comunismo de uma maneira muito rápida. E aí, claro que a solução é encontrada, voltar atrás, retomar práticas capitalistas durante um tempo muito curto, reorganizar a economia russa, ajustar a economia russa, na verdade, para depois o quê? Retomar a revolução. Moda, eu vou pensar que o Lenin usou o capitalismo? Sim. Ele é um capitalista? Claro que não. Lenin é um marxista, é um socialista. Então, ele usa para quê? Para reorganizar o país. O que ele fez no primeiro momento foi tão impactante que a Rússia não conseguiu absorver. Isso já levou a uma crise econômica, né? E voltar ao capitalismo, organizar, para depois retomar a revolução, era a solução da NEP, né? Então, essa nova política econômica russa veio para salvar o erro do Lenin no governo aí. Meninos e meninas, ouçam. Quando nós fazemos uma prova de vestibular sobre Rússia e temos a Revolução Russa, esse erro do Lenin, ele é muito cobrado em prova, que o nosso examinador pergunta, olha, qual o efeito do comunismo de guerra? Aí você vai responder, olha, houve uma quebra da economia russa porque a Rússia não estava preparada para aquilo. Foi tão rápido, tão forte, que não houve uma preparação, um tempo hábil para preparar. E depois ele pergunta, qual é a solução encontrada? A solução é a NEP. É uma política econômica, usando o capitalismo temporariamente, organizando a economia e depois continuando ali para frente com o modelo socialista. Lá no nosso fundamental, depois no segundo ano do médio, né, você deve ter ouvido uma frase assim, o Lenin deu um passo atrás para dar 2 passos à frente. Lenin deu um passo atrás, voltou à prática capitalista para dar 2 passos à frente e retomar a Revolução Socialista na Rússia. A ideia basicamente é essa, tá? Então, é uma coisa para a gente pensar e analisar, né? Poxa, eu sempre considerei, estudando a Revolução Russa, que o Lenin, com a reforma agrária, com a estatização da economia, né, com a derrubada, né, do modelo antigo da Rússia, o Lenin teria agido de uma maneira precisa, calculada. Claro que sim. Mas existem os percalços aí da Revolução, e um percalço foi exatamente esse. A velocidade da implantação do modelo, que levou a uma crise, e houve uma necessidade de um plano econômico para recuperar, utilizando temporariamente, parcialmente, o capitalismo. Então, a gente precisa olhar isso com certo cuidado, tentar entender isso daí, né? E como é que fica a política russa a partir do quê? De 1917, no pós-revolução. Temos um partido único na Rússia, que é o Partido Comunista, um partido só.
Opositores ao regime russo serão violentamente reprimidos, já no governo Lenin, piora no governo Stalin, fica tranquilo que vai piorar muito ali. É criado, né, o Soviete Supremo, que é uma assembleia legislativa, né? Essa assembleia escolhe quem governa a Rússia, quem vai ser o chefe de Estado da Rússia. Então, não é uma eleição direta, é uma eleição formada pelos sovietes, pelos representantes soviéticos que vão eleger quem governa a Rússia. No caso, no primeiro momento, aí o próprio Lenin, né? E a partir de 22, com a economia estabilizada pela NEP, você tem o quê? A União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos lá. Essa bandeira tem algumas características, né? Primeiro, vamos lá, a foice e o martelo. Representa a luta operária, martelo, e a luta camponesa, a foice. A estrela, o Partido Comunista, que é o partido que vai direcionar, que vai dar o caminho para a Revolução, o caminho para a Rússia a partir dali. E a cor vermelha, galera, ela é simbólica, né? Ela simboliza o movimento social, ela simboliza a luta social. Então, você vai perceber que nos anos 20, regimes de esquerda, como o da Rússia, da União Soviética agora, né? Ou regimes de direita, como o fascismo, o nazismo, eles adotaram símbolos e cores. Né? Então, você pega, por exemplo, lá na Itália de Mussolini, os seguidores de Mussolini eram camisas negras. Se eu pegar aqui na Rússia, né, o símbolo da Revolução Russa é a guarda vermelha. Né? Se eu pegar na Espanha, por exemplo, o símbolo do franquismo, que era o fascismo espanhol, eram as camisas azuis. A gente percebe que há essa coisa na época dos anos 20, né, da cor, da questão do símbolo ideológico, né, que vai representar os países que caminharam para o comunismo, países que caminharam para o fascismo, né, que vai ser muito comum naquela época. Né? A Rússia usa essa bandeira, usa esse símbolo até 1991. Então, um período bastante longo, tá? São 69 anos de União Soviética, começando em 22, quando a Rússia se transforma na União Soviética, e que vai até 91. Em 91, nós temos aquela crise na União Soviética que vai desmontar o mundo soviético ali, e a Rússia reaparece para o mundo a partir de 91. Aquela época da perestroika e da glasnost, né? Das reformas de um cara chamado Gorbachev, que vão acabar com a União Soviética. Então, é um período longínquo, tá? São praticamente 7 décadas da União Soviética no mundo, tá? E, meus e meninas, vamos caminhar para a transição do governo Lenin para o governo do Stalin. É o seguinte, com a morte do Lenin, e aí você tem os 3 personagens aí, você vai ter uma disputa entre Stalin e Trotsky pelo poder na Rússia. O Trotsky, líder do Exército Vermelho, da Guarda Vermelha, e o Stalin, ele era um burocrata russo, ele era secretário do Partido Comunista. O Stalin nunca lutou, nunca efetivamente, né, pegou numa arma na Revolução Russa. O Trotsky, sim. E aí vem a questão ideológica que a Laura perguntou para mim. Vamos lá. Como é que pensa o Stalin? Como é que pensa o Trotsky? Por que eles vão ter a divergência? Para o Stalin, era necessário fortalecer a União Soviética, fechar o país, dar uma robustecida no país e levar ela a expandir depois. Para o Trotsky, a revolução não poderia parar. A revolução deveria ser permanente e deveria ser internacionalizado o comunismo, ou seja, levado para o mundo inteiro, logo de imediato. Essa divergência de opiniões, onde Stalin busca uma União Soviética forte para depois crescer, e o Trotsky fala, não, a revolução é permanente, tem que ser contínua, tem que ser agora, é o que vai ser discutido na eleição feita pelo Partido Comunista. O Stalin vence, persegue politicamente o Trotsky, passa a ser o inimigo dele. O Trotsky vai ser exilado fora da União Soviética, vai ser exilado no México. Lá o Trotsky vai ter contato com Diego Rivera, Frida Kahlo, com os zapatistas da Revolução Mexicana, né? E em 1940, o Trotsky é encontrado morto, assassinado na Cidade do México.
Galera, quem mandou matar o Trotsky? O Stalin. Mas, Moda, o Trotsky já não está exilado? Está exilado. Mas ele escrevia muito contra o governo stalinista. Ele se tornou um inimigo do Stalin, né? Então, o Trotsky ele é morto, encontrado numa viela mexicana, com uma picareta de perfurar gelo, aquelas usadas, né, na própria Rússia, né, na União Soviética, cravada no crânio dele. Ele foi assassinado com uma picareta de gelo enfiada na cabeça. Quem matou ele? A polícia secreta russa, né, aquela famosa organização que é equivalente à CIA, né, americana, que é a KGB. Então, a gente vai ver a morte do nosso amigo Trotsky aí, devido ao que? Essa divergência com Stalin. O Stalin leva a melhor na eleição russa e tenta não só se livrar do Trotsky, mas apagar a imagem dele. Vocês vão perceber que se vocês pegarem qualquer cartaz, qualquer pintura russa do governo stalinista, nunca vai ser feita menção a quem? Ao Trotsky. É como se ele não existisse. Então, você vai ver cartazes que você vai ter a imagem do Marx, do Lenin, do Stalin. Você vai ter Lenin em grandes estátuas, Stalin em grandes estátuas, e o Trotsky ele é desaparecido. Por quê? A mando do Stalin, o Trotsky se torna uma figura não desejada na União Soviética. Então, há uma ruptura, né, entre eles ali, que leva ao exílio, que leva à morte do Trotsky, e que o Stalin vai tentar apagar a imagem do líder, né, da Guarda Vermelha, o líder que lutou realmente na Revolução Russa ali, certo? Bom, o que o Stalin faz no governo dele ao chegar ao poder? Galera, calma que nós estamos terminando. Oi, pode falar, Laurinha. Não, não é a Laura, não. Quem é? Juliana. Oi, Poli, desculpa. Eu queria saber por que o Trotsky ele é considerado traidor. Sendo que, na verdade, eu acho que ele foi traído. Na verdade, é o seguinte. Quando Stalin chega ao poder, Stalin passa a comandar a Rússia após a eleição, ele não consegue o apoio do Trotsky. E vamos lembrar, o Trotsky era líder do Exército Vermelho, da Guarda Vermelha. O Stalin precisava disso. Como o Trotsky se nega, a apoiar o Stalin, estar ao lado dele, o Stalin considera ele como um inimigo. É aquela coisa assim, se você não está comigo, se você não vai lutar ao meu lado, você não é, né, um aliado meu. E o Trotsky chegou a tentar pensar em um golpe contra o Stalin. Depois da eleição que ele perdeu ali, ele tentou, de alguma maneira, né, articular um golpe contra o Stalin. O que Stalin fez? Exilou ele e depois matou. Então, é uma divergência política muito grande, que a Laura tinha perguntado, e agora você, com a sua pergunta, a gente complementa, mostrando essa luta, né, pelo poder dentro da União Soviética após a morte do Lenin. Então, é importante a gente olhar a mentalidade que o Trotsky tem, a mentalidade que o Stalin tem. Por isso que eu comentei. Hoje, quando você conversa com pessoas que têm essa visão de mundo, essa visão ligada ao socialismo, né, e fala, olha, qual é a sua corrente ideológica? O cara vai falar assim, eu sou trotskista. O que é isso? É um cara que defende uma revolução socialista permanente no mundo, né? Que o mundo tem que ser socialista para dar certo, né? E o stalinista, ele tem uma visão mais de, olha, é necessário reforçar o poder, é necessário um poder forte, é necessário até, se for possível, né, estabelecer uma ditadura para manter o poder e não deixar a revolução cair. Então, essa briga dos dois é que vai criar essa indisposição entre os dois personagens aí, certo? Bom, pensemos e caminhemos para os dois últimos itens. Entendi, Pro, obrigada. Nada, meu amor. Pensemos em dois aí últimos slides para poder fechar a aula. Vamos lá. Governo do Stalin. Planos quinquenais. Terceiro, isso é comum no regime socialista? Economia planificada? Claro que sim. Tá? Os regimes socialistas do mundo, eles usaram planos trienais, 3 anos, quinquenais, 5 anos, ou decenais, 10 anos. Então, na maioria dos países do mundo, onde se adotou o comunismo como ideologia e o governo socialista, que é o caminho para isso, né,
há uma economia planificada. Então, Stalin não fugiu à regra, planificou a economia. Isso deixa a União Soviética fora dos efeitos da crise do capitalismo, já que a economia soviética não vai ser uma economia de mercado. Tá? Só lembrando, na crise de 29, olha a data da ditadura stalinista, é o mesmo ano, a crise de 29 afetou o mundo inteiro, né, aquela quebra da Bolsa de Nova York, menos a União Soviética. A União Soviética estava inerte à crise americana. Né? Segundo, desenvolveu a indústria pesada, energia, exploração de reserva mineral, que se transformou a Rússia num grande pátio industrial. Perfeito. Trabalho, desenvolvimento industrial, energia, minério, fábricas, bacana, tudo estatal, não esqueçam. Terceiro, mecanizou a agricultura e fez a coletivização da terra. Ou seja, em vez de ele fazer uma reforma agrária e dar um pedacinho de terra para cada camponês, ele criou as fazendas coletivas ou cooperativas. Tá? Esses kolkhozes, ou sovkhozes, que vocês estão vendo aí, é uma tradução para fazenda coletiva ou cooperativa. Então, os camponeses da Rússia vão trabalhar no campo de maneira cooperativada, de maneira colaborativa, vão ter o campo mecanizado, ou seja, industrializado, o campo na Rússia. O objetivo é produzir a maior quantidade de comida, gêneros para o povo da Rússia e para os seus aliados, né, ali a partir dos anos 20, 30, entrando na Segunda Guerra Mundial e principalmente na Guerra Fria. Né? Então, o Stalin ele estabelece nesse plano quinquenal um desenvolvimento planejado para 5 anos, indústria muito forte, agricultura muito forte, o trabalho coletivo na agricultura privilegiado, né? Quando você olha esses 2 homenzinhos russos muito bonitinhos, eu acredito que você já tenha ouvido numa aula de geografia. Como é que funciona a agricultura na Rússia? Agricultura coletiva. Né? É uma agricultura de cooperativa. Então, são os kolkhozes e os sovkhozes aí, certo? Então, caminha o plano do Stalin dentro do quê? Do regime socialista. Fábricas estatais, campo estatal, grande desenvolvimento industrial, grande desenvolvimento na área rural, né? Uma coisa que eu acho fundamental que o Stalin fez é educação gratuita para todo mundo. Basicamente, ele conseguiu acabar com o analfabetismo na Rússia, toda a população russa colocada na escola, todos os opositores eliminados pelo governo, ou extraditados, exilados ou mortos. Isso é uma coisa que há uma crítica muito grande ao stalinismo por isso, né? Ele reprimiu de uma maneira tão violenta opositores ao governo que os que não foram exilados, tirados do país, acabaram sendo fuzilados, né? Os famosos paredões da Rússia, né? Então, é um lado do governo Stalin que é bastante preocupante, né? E claro que com essa lógica de repressão à oposição de um governo forte, militarizado, né? Ele vai matar alguns milhares de pessoas aí durante o governo dele. Né? A gente fala muito do Hitler com a matança de judeus, com a limpeza étnica, né? O Stalin também foi bastante duro, principalmente com os eslavos. Populações eslavas ali da Rússia ou em volta da Rússia foram vítimas do governo stalinista, né? E, por último, uma coisa, meninos e meninas, que aparece muito, 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 muito nas provas do Enem, que apareceu 3 vezes, e em provas de vestibular, eventualmente, né? Que é o realismo soviético, ou o realismo socialista, alguns colocam assim. O que é isso? É uma arte estabelecida no governo Stalin, que é usada como propaganda do governo. É uma arte que é usada como propaganda do governo. Essa arte do realismo soviético, ela enaltece a revolução, enaltece a figura do Lenin, enaltece a figura do Stalin, e como eu falei para vocês agora há pouco, apaga a figura do Trotsky. Como se o Trotsky não existisse na Revolução Russa. Então, é uma maneira que o Stalin conseguiu, que o Stalin achou, para colocar isso. Falo sim, Poliana. Falo sim, querida. Repito aqui. É esse slide só, Poli?
Travou nesse slide só? Sim, quando você foi falar isso, cai muito no Enem, aí Maravilha. eu não entendi. Maravilha, eu repito, sem problema. Essa questão do realismo soviético que eu estou colocando aqui é a arte soviética da época, tá? É o modelo de arte socialista, estabelecido no governo Stalin. Esse modelo de arte socialista, ele cultua a figura do Stalin. Então, o Stalin cria, né, estabelece, fortalece a ideia de uma cultura vinculada ao realismo soviético, os cartazes, quadros, murais, propagandas, né, vinculam a imagem do Stalin como uma espécie de grande líder salvador da União Soviética, né? Essa propaganda mostra o Stalin no meio dos camponeses, mostra o Stalin no meio dos operários, mostra o Stalin ao lado de Lenin. Nós temos uma imagem muito forte, né? Que você vê a imagem de Karl Marx, Lenin e Stalin, um do ladinho do outro, como se fossem eles os grandes criadores daquela União Soviética que nasceu ali, né? E ela despreza, como eu falei para vocês, a imagem do Trotsky. Então, existe um apagamento da imagem do Trotsky, como se ele não tivesse existido e participado da Revolução. Então, isso é uma política que o Stalin faz para fortalecer o governo dele, trazer o povo cada vez mais para o lado dele, e lógico que, né, dá aquela pincelada do eu sou o herói, né? Algumas imagens que aparecem em prova de Enem e de vestibular chegam a endeusar a imagem do Stalin. Sabe aquela coisa do cara no alto, todo iluminado por uma luz branca, e o povo olhando para ele como se ele fosse uma figura trazida por Deus, né? Isso é muito comum no realismo soviético. E por que eu dei tanta ênfase nisso? As poucas vezes, 3 vezes no Enem, 2 vezes no vestibular, que eu vi isso daí, galera, o aluno que não parou para pensar, que ele devia pensar, olha, é uma arte soviética, é uma arte que nasce após a Revolução, né? É claro que ela faz uma apologia à Revolução, uma apologia à figura do líder, né? E os alunos acabaram errando muito essa questão por não saber o que é a arte do realismo soviético. Então, eu estou explicando para vocês aí e detalhando ela para que não haja o perigo, a ameaça, de repente, se falar, poxa, não consegui entender, me perdi totalmente. Você entendeu? Então, lembra, é uma arte estatal, é uma propaganda do Estado soviético que valoriza Marx, Lenin e principalmente a figura do Stalin, né? E que mostra os benefícios da Revolução, como as máquinas no campo, os operários trabalhando, a felicidade do povo russo, povo soviético, né? Naquele momento ali, tudo graças à imagem do grande líder, do grande condutor da Rússia naquele momento, da União Soviética naquele momento, que é o Joseph Stalin, certo? Meninos, meninas, consegui, terminamos aí. O que eu preciso ouvir agora são dúvidas dessa fase mais radical, dessa fase mais bolchevique, socialista da Revolução, tá? O que eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção? No comunismo de guerra, que foi a implantação muito rápida do comunismo, é um problema, vai gerar uma crise. Da solução, que é a NEP, um passo atrás, voltamos ao capitalismo, damos 2 passos à frente, continuamos a revolução. É o que o Lenin fez, tá? A ideia da estatização da economia e da nacionalização da economia, que é uma característica de qualquer regime socialista, economia estatal, economia nacional, claro que sim, né? E essa radicalização, esse endurecimento do regime soviético com Stalin, perdão, essa briga ideológica, esse choque, onde o Trotsky é tratado como um traidor da revolução pelo Stalin, né? E, claro, que as medidas stalinistas, né? Desenvolvimento urbano, industrial, desenvolvimento do campo, fim do analfabetismo, perseguição aos opositores, propaganda estatal muito forte para garantir o que é a imagem do líder na frente de tudo ali, certo? Vamos ouvir as perguntas aí? Vamos lá? Professor, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma série para indicar. Posso? Deve, pelo amor de Deus, claro.
Chama Como Se Tornar um Tirano. É da Netflix, é uma minissérie. E aí tem um episódio que fala sobre o Stalin. Tipo, fala que ele começou a se aproximar do Lenin e tal. E aí, quando ele morreu, ele fez um quadro lá. E aí o cara da série falou que foi a primeira vez que foi usado Photoshop para ele se aproximar, ficar bem do Lenin, sabe, na foto. Legal. Eu vou colocar aqui, Como Se Tornar um Tirano. Isso, aí fala do cara do nazismo também, que eu esqueci o nome, do Hitler. Tá. E de outros aí. Tá, a sériezinha é Como Se Tornar um Tirano, é isso? Isso. Legal. Ó, tá aqui no chat já coloquei, já copiei aqui. A gente tem também uma série chamada Trotsky. Ela fala sobre a figura do Leon Trotsky, a luta dele na Revolução, todo o processo ali, tá? O Pedro colocou aqui. Em relação a esse passo atrás pelo NEP, seriam quais medidas? Pedro, na verdade é um conjunto, não dá para citar uma ou outra, tá? Mas é como se você tivesse implantado o socialismo e você fosse obrigado a pegar alguns setores da economia que quebraram com isso, voltar para a prática capitalista, ou seja, para a economia de mercado, propriedade privada, voltar ao capitalismo para depois dar uma continuidade à revolução. Quer dizer, reorganizar dentro do capitalismo para depois voltar à revolução socialista. Tá? Essa é a ideia da NEP. Né? A gente não vai minuciar, mas a ideia de que você vai capitalizar a economia novamente, com algumas características como economia de mercado, como propriedade privada, isso vai acontecer temporariamente, até que a Rússia esteja preparada, né, para reconduzir a Revolução Socialista. Foi o que Lenin fez. Né? Então, isso acaba ajudando a evitar uma tragédia, uma crise logo após a Revolução. Tá bom? O que mais, galera? Vamos lá? Professor, eu tenho uma pergunta sobre as eleições. Manda. Se eu não me engano, o Lenin tinha deixado um testamento falando que queria que o... Desculpa, eu não consigo pronunciar Trotsky. o nome dele. Trotsky. Isso. Tá. Fosse o próximo a... Exatamente. Como Exatamente. que chegou nas eleições? O problema é o seguinte... Stalin simplesmente meteu louco? Não. É isso? O problema é o seguinte. Na verdade, o Lenin queria, como sucessor dele, o Trotsky. Claro que sim, porque o Trotsky foi um cara que lutou ao lado dele na Revolução. O grande problema é que quando chega na Assembleia do Partido Comunista, que vai escolher quem vai governar, que os soviéticos vão se reunir para escolher quem vai governar. A proposta do Trotsky e a proposta de Stalin são colocadas na mesa. Certo? Então é assim, olha, o Trotsky quer isso daqui, né, tem essa proposta, o Stalin tem essa proposta. E o Stalin, como um bom burocrata, que era um cara que era, como eu falei para vocês, um secretário do Partido Comunista só, ele acaba, né, na sua campanha dentro do partido e dentro do grupo dos soviéticos ali, colocando que era muito mais interessante fechar a União Soviética, torná-la uma grande potência com as reformas e depois espalhar para o mundo, do que, na verdade, fazer aquele espalhamento da Revolução imediato que o Trotsky queria. Então, essa carta, esse documento que você fala, ele existiu, ele foi uma recomendação do Lenin ao partido e aos soviéticos, mas que não foi aceito. Né? O nosso amigo Stalin conseguiu convencer eles que seria melhor a proposta dele. Certo? Entendi, obrigada. Não, maravilha. Temos mais alguma aí, galera? Vamos lá? Professor, o governo soviético ele era ditatorial ou totalitário? Então, aí que está a questão. A partir do Stalin, a partir de 1929, é uma ditadura stalinista, certo? O totalitarismo que você vai citar, que é um governo onde existe o Estado total, ele está aí desde o começo. O Estado total existe desde o começo, desde a Revolução do Lenin. O Estado controla tudo, o Estado controla a economia, o Estado controla a política, o Estado controla a sociedade, né? Agora, eu não usaria, por favor, Ulisses, eu não usaria jamais o termo totalitário para o governo stalinista, eu guardaria o termo ditatorial mesmo. O Stalin governa como um ditador até o pós-Segunda Guerra Mundial. Tem que lembrar que ele chega ao poder aí com a morte do Lenin e vai até pós-Segunda Guerra Mundial governando a União Soviética. Então, é uma ditadura, sim,
apoiada pelo Partido Comunista, apoiada pelos soviéticos, e um detalhe, né? Altamente repressiva com quem era contra ele. Então, eu prefiro, né, gostaria que você usasse aí, quando você for fazer a prova, o termo ditadura stalinista. Acho que pega melhor aí, tá bom? Vamos lá, Tá galera? bom. Temos outra aí? Ô, Pro, Fala, meu amor. falando disso daí que o Ulisses falou, um governo totalitário ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda ou é só um termo para esquerda? Pode ser direita como esquerda. Porque existe um detalhe. A palavra totalitarismo, ela fala da ideia de um Estado total. Quer dizer, o Estado controla toda a economia. A gente viu isso em governos comunistas e a gente viu isso também onde? No nazismo e no fascismo. Né? Mussolini foi um totalitarista, Hitler foi um totalitarista, né? A ideia do Estado controlando tudo é uma característica desses governos aí também, certo? Então, pode haver o Estado total, sim, tanto de um lado quanto do outro. Depende muito como é que se conduz a economia. E como que eu posso diferenciar eles? Fácil. Quando você pensa em Estado totalitarista, esse Estado totalitarista ele está governando com o apoio do povo, certo? Então, o povo coloca o poder na mão do líder, o líder passa a governar, o Estado passa a controlar tudo, esse líder divide com a burocracia estatal o que tem que ser feito ali. Na ditadura, existe um problema, né? A ditadura, principalmente no caso aí do Stalin, o Stalin toma a última palavra para tudo. A última palavra é dele, né? E a oposição, dentro do regime ditatorial, ela é reprimida tanto quanto no totalitarismo, mas com um certo grau de violência extremada, né? Aí você vai falar assim, poxa, eu fico pensando no regime totalitário, numa ditadura, eu acho que é quase igual. Realmente é. Realmente é. A diferença é que no Estado totalitário existe toda uma burocracia estatal. Ministros, secretários, pessoas que vão tomar decisões ali em nome do quê? Do Estado. E na ditadura, o poder praticamente é tomado e decidido apenas por quem? Por uma única pessoa. Que ela impõe o poder dela e mantém o poder pela força. Então, a gente vê a ideia de ditadura na ideia de um. Claro que a gente pode chamar isso de uma autocracia. Né? Um poder que está autocrata, né? Está na mão de uma única pessoa ali, certo? Mas a aparência dos dois é muito igual. Por isso que eu vi que surgiu a dúvida de vocês aí e ficou essa questão. Pensa no seguinte. Governos totalitários, havia um líder e havia uma estrutura estatal por trás do líder, tomando decisões junto com ele. Governos ditatoriais, toda decisão é tomada por quem? Pela figura do líder sozinho. Então, um exemplo, o Brasil teve ditadura? Teve, com Vargas. Toda decisão passava pelo crivo do Vargas. O Vargas tomava todas as decisões. Nada passava sem ele falar sim ou não. Isso foi comum para o Stalin, isso foi comum em determinado momento do regime militar aqui no Brasil, com Médici, né? Mas não caracterizava, né, um totalitarismo. Por quê? Porque não havia uma divisão de funções dentro do Estado burocrático. E no caso da ditadura, tudo centralizado na mão de um, certo? Meio confuso, eu entendo, né? Mas dá para a gente encaminhar aí. Fala, pode falar, meu amor. A Coreia, por exemplo, é uma ditadura? Coreia do Norte? Isso, Claro que do sim. Norte. Aliás, é uma ditadura familiar, viu? Lá o poder passa de pai para filho. Né? Aquela famíliazinha que está lá desde a Guerra da Coreia no poder, né? Avô, pai e filho governam de maneira ditatorial. Nada passa sem que eles tomem a decisão final. Né? Então, é um governo de uma ditadura mesmo. Agora, se você, por exemplo, olhar para Cuba, que tem um regime muito forte, tem um regime muito potencializado desde a Revolução Cubana, a gente jamais poderia pensar em Cuba como uma ditadura. A gente poderia pensar em Cuba como um Estado totalitário, muito forte, onde há decisões de ministros, de um grupo, né, da Revolução Cubana ali. Mas uma ditadura, não. E a gente costuma, né, algumas pessoas costumam olhar para Cuba e falar, não, lá tem uma ditadura. Jamais. Tá? Queridos, mais alguma pendência, mais alguma dúvida aí?
Professor, como funciona a economia planificada? Eu nunca entendi isso muito bem. Você projeta a economia, Ulisses, tudo que vai acontecer nela, como é que ela vai caminhar, o que vai ser produzido, o que não vai, o que vai ser desenvolvido, o que vai ser construído ou não, por um período. Então, você pode planificar isso, por exemplo, por 3 anos. Então, em 3 anos, a nossa economia terá tal desenvolvimento, tal produto, tal fábrica, tal construção, isso é planificado. Tá? Isso aí foge daquela economia de mercado que nós conhecemos no capitalismo. Porque no capitalismo a gente não planeja nada. A economia flutua de acordo com o mercado, ela vai mudando dia a dia, né? Tanto que fazer um plano econômico no capitalismo é tão difícil porque a economia muda, né, cotidianamente. E no caso aí da economia planificada, não, você estabelece algumas metas que têm que ser cumpridas pelo governo dentro de um período. No caso soviético, 5 anos. Seria uma economia quinquenal, né? Países já adotaram economias decenais, de 10 anos, países adotaram economias trienais. Né? Então, depende muito de cada regime, de cada país aí, certo? Mas e se essa meta não for atingida, o que acontece? É possível acontecer, né? Só que você só vai mexer nessa meta e só vai perceber que ela não é atingida no final do quê? Do quinquênio. Não dá para você saber se a meta, não dá para você saber se a meta vai ser atingida até você vencer o prazo estabelecido para a meta acontecer, que é os 5 anos. Aí você vai reformar a economia, fazer um novo plano, uma nova, vamos dizer assim, um novo modelo de planejamento econômico para mais 5 anos, tentando resolver o problema que foi causado ou que não foi alcançado nos 5 anos anteriores ali. A ideia é essa. Ok, obrigado. Ó, Ulisses, lembra uma coisa, a economia planificada não flutua de acordo com o capitalismo. Então, lá não tem problema de moeda estrangeira subir, perder valor, bolsa de valores, não tem nada disso. Né? Você cria uma economia estatal e planeja a economia estatal para funcionar. Então, ela não tem a flutuação de um regime capitalista, por isso que é diferente, por isso que é possível planificar por 5 anos. Ok, obrigado. Maravilha? Meninas, meninos? Tranquilo? Galera, eu deixei essa aula gravada, tá? Está sendo gravada aqui, nós vamos publicar ela depois para a galera, e eu já vou baixar ela daqui a pouquinho e colocá-la disponível no YouTube, tá? E para quem não pôde assistir, para quem tinha algum compromisso, algum problema aí, eu vou já disponibilizar o link no grupo de WhatsApp da sala, hoje ainda, tá? E quem estava na aula, fala, Moda, eu perdi algum detalhe aí, por favor, a aula vai estar disponível, é só você reabrir ela, dar uma olhada naquela partinha que você ficou em dúvida ali, e a gente tira uma dúvida mais profunda, né, se for o caso, em sala de aula, tá bom? Meninos e meninas, deixa eu agradecer vocês, obrigado pela atenção, eu sei que é muito cansativo isso, eu dei hoje também aí 12 aulas durante o dia, antes de vir para essa aula aqui, né, então também estou meio arrebentado hoje, né, mas, como diria Dom Pedro II, separa o bem de todos e felicidade geral da nação, vamos trabalhar, né? Precisamos colocar vocês aí no melhor lugar possível, tá? Vamos trabalhar para isso, e o que for necessário, por favor, eu estou disponível aqui, tá bom? Meninas, boa noite, meninos, boa noite, obrigado por tudo, está disponível a aula, fiquem tranquilos, bom descanso para todo mundo e bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau, galera. Tchau, Pro. Tchau, meu amor. Obrigado. Tchau, queridos. Obrigado pela participação aí. Obrigado pelas intervenções e estamos juntos aí no que for preciso. Tá bom, galera? Obrigadão mesmo.